Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, por favor. Atos capítulo 9. Irmãos, foi um domingo muito gracioso da presença de Deus aqui nesse lugar. E eu sei que Deus tem uma ação do seu Espírito para cada culto. Mas como eu desejo que Ele pegasse o que Ele fez nos 3 cultos e derramasse sobre nós aqui agora. Eu quero muito que essa palavra ela não fique só na sua mente. Eu quero muito que ela desça para o seu coração. Eu sei que você, nós somos uma igreja que anota, que se prepara, mas eu queria mais hoje os seus olhos do que você fazendo as anotações. E depois você vai ter o esboço, depois você pode rever a mensagem pelo YouTube, mas eu queria muito que você acompanhasse aquilo que a palavra de Deus quer colocar em nossos corações hoje. Eu quero ministrar sobre de devoto de uma religião a filho de Deus. Às vezes nós achamos, presumimos que estamos fazendo tudo certo, quando na verdade a nossa vida de fé pode estar completamente errada. É isso que você vai enxergar num texto hoje. Um homem que tinha certeza que estava fazendo tudo certo. Presumiu que estava fazendo tudo certo, mas estava completamente errado. E diante disso eu queria que você colocasse na mesa a sua fé hoje. Queria que você colocasse tudo que você tem à disposição do Senhor hoje. E falasse: Jesus, fala comigo. Você pode ter anos na igreja, como pode ter dias, ou como pode nascer hoje, no poder do Espírito. Mas eu quero muito que o teu coração esteja livre para ouvir essa mensagem sem pré-conceitos, amém? Por isso abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, nós leremos até o versículo 19. Eu quero que você imagine essa história. Olha só, Saulo, e aqui eu vou chamar ele de Paulo o tempo todo, tá? Na medida que eu for ministrando, mas ele era conhecido como Saulo. Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que seguiam Jesus, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Agora, como que passasse para outro capítulo, como que a história tivesse 2 partes. Começamos a outra agora. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Deus está falando: Ananias, vá à casa de Judas, porque eu já falei de Paulo de você. Ananias, versículo 13, porém respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo,
irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Irmãos, quando a gente pega um texto como esse, a gente pergunta logo, o que acabamos de ler? Bem, é um relato histórico, isso aconteceu. Só que muito mais do que isso. A conversão de Saulo, sem dúvida, depois da ação de Cristo Jesus, seu nascimento, morte e ressurreição, foi o fator mais importante para o cristianismo. Sabe, é um tipo de acontecimento que nos obriga a ver, pedir discernimento e repensar a nossa vida quando entendemos. Aqui a gente não vai simplesmente contar uma historinha religiosa. Eu quero entrar na diferença abismal que Paulo vivia quando ele era um devoto de uma religião e depois que ele foi tocado pelo Evangelho de Jesus Cristo. E o que nós vamos ver aqui é uma crise profunda de identidade de Paulo, é a quebra da sua total insuficiência, é a importância dos relacionamentos, é a importância da igreja, é a graça que não escolhe quem ela salva ou quando salva, é o Deus que não escolhe lugar para agir. Quantos me entendem? Diga amém. Tudo isso está dentro desse texto, e a gente vai começar a desempacotar isso aqui agora para a gente entender, amém? Bem, a primeira coisa que você tem que perguntar é quem é Saulo. Saulo é o Paulo que a gente conhece. É o cara que escreveu 13 livros, 13 cartas no Novo Testamento. E se você quer entender um pouco mais sobre esse homem de Deus, você pode voltar à minha exposição do livro de Atos. Lá na playlist no YouTube, você entra no canal e você vai ver uma exposição sobre o capítulo 9 de Atos. Esse Saulo que chamamos de Paulo hoje, ele era um prodígio, irmãos. É um prodígio. É um intelectual brilhante, um puro sangue da sua época. Esse homem era um poliglota, sabe? Ele era uma mente instruída pelas maiores mentes da sua época, treinado pela elite, aos pés de Gamaliel. Ele dominava técnicas complexas do debate grego, a diatribe. Ele escolheu a ala mais radical da sua religião, que era os fariseus. Provavelmente era o homem com mais vigor intelectual do seu tempo, mas ele era um fanático, e não era um fanático ignorante. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Apesar de todo esse brilhantismo, de toda essa capacidade, ele era um homem perigoso. Ele era um touro selvagem, bufando de raiva contra os cristãos. Ele respirava ameaças contra os do caminho, aqueles que seguiam a Jesus. E o mais interessante é que Paulo não agia por maldade imoral. Ele agia por uma convicção cega. Quantos me entendem? Diga amém. Paulo estava completamente errado, mas presumia estar totalmente certo. Olha que perigo, irmãos. Olha que perigo. Você pode achar que sua fé está tudo ok. Então você pode estar preso a um pensamento de que você está certo e poder estar completamente errado. Você presume que tudo que você faz é vontade de Deus, mas na verdade você está contra Deus. Porque a missão de Paulo era acabar com qualquer seita maligna em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele estava determinado em fazer a vontade de Deus e ver as profecias serem cumpridas. Ele esperava por isso. Mas então no caminho de Damasco, a partir do versículo 3 agora estou. Ele, respirando ameaças, ele numa missão de extermínio dos seguidores de Jesus, ele é interceptado, ele tem uma colisão com Jesus, amém, irmãos? E uma voz fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele estava perseguindo a igreja de Jesus, mas quem persegue a igreja persegue o Cristo, amém mesmo?
Porque o corpo não pode separar da igreja, ou o corpo não pode separar do cabeça, o cabeça não pode separar do corpo. Enfim, meus irmãos, Jesus falou: ei, você está me perseguindo. E ele disse: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus. Agora você pensa o seguinte: não é um ateu acreditando em Deus que caiu no chão. Foi um religioso que achou que servia um Deus, mas na verdade nunca o conhecia. Paulo orava ao Deus de Israel. Ele conhecia o Velho Testamento de cor, tinha memorizado ele, porque ele era sacerdote, ia ser o sumo sacerdote possivelmente. Jejuava, fazia sacrifícios. Mas ele não sabia quem era Jesus. Ele esperava o Messias e estava perseguindo o Messias. Quantos me entendem? Diga amém, meus irmãos. Tu imagina o que aconteceu no mundo desse homem. Sabe, mas antes disso eu quero que você pense em algo maravilhoso. É aqui que meu coração começa a ser capturado pelo texto. Paulo nunca decidiu por Jesus. Foi Jesus que decidiu por Paulo. Paulo não se converteu a Jesus. Ele foi convertido pela graça. Enquanto perseguia os cristãos, a graça o perseguia. Aleluia, irmãos. Irmão, Paulo não foi salvo porque fez alguma coisa. Pelo contrário, ele estava em campanha hitleriana de extermínio de cristão. Mas a graça de Deus faz como quer, onde quer, do jeito que quer. Ele ainda com suas mãos cheias de sangue por causa do sacrifício por causa do apedrejamento de Estevão, onde ele ficou segurando a roupa daqueles que atiravam as suas pedras, ainda com um gosto de sangue em sua boca, Jesus o salva. Sabe por quê? Salvação é obra exclusiva de Deus. Um assassino frio, insensível, foi tocado pela graça e foi salvo. Irmãos, não é o homem que se reconcilia com Deus, é Deus que vai atrás do homem. Sabe, a gente precisa entender isso. Não importa quem, como você chegou aqui. Paulo estava indo destruir a igreja, e o cabeça da igreja o amou, e cheio de graça o salvou. Eu não sei como é que você entrou nesse prédio aqui. Você pode ter entrado cheio de culpa. Deixa eu lhe dizer, não importa. Se a graça de Deus te tocar, é o suficiente. O melhor de nós está perdido sem a graça, e o pior de nós está salvo com ela. Aleluia. Aquele que tem o melhor currículo aqui está perdido com suas obras, e aquele que está completamente destruído, aquele que ainda cheira sangue, está salvo se a graça o tocar. Aleluia. Essa é a diferença da religião para o cristianismo. Mas a gente precisa atravessar ainda e ir mais profundo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Quem tu persegues? Irmão, você sabe o que é o cara perder a profissão na hora? O cara perder a identidade dele na hora. Tudo que ele acreditava agora não servia mais. Porque a igreja que ele fazia parte não acreditava que Cristo era o Senhor. Alguém está aqui, irmãos? O Sinédrio não acreditava. Aliás, o Sinédrio mandou ele, foi para destruir Cristo. E agora ele descobre que Cristo é o Senhor. Na verdade, ele foi destruído pela graça. Aleluia. Agora imagina o silêncio que aconteceu na mente desse homem. Porque o mundo intelectual dele caiu, o mundo teológico dele caiu. A revelação de que o Messias que ele esperava era Jesus estraçalhou completamente quem ele era. É por isso que a gente tem um religioso aqui sendo encontrado por Deus, um escravo da religião agora encontrando a graça, um devoto de uma divindade distante tendo na primeira vez a experiência de ouvir a voz do seu Deus, um prisioneiro distante de regras e de leis e de atos e de tanta coisa, de sacrifícios. Agora ele ouve a voz de seu pai.
Paulo descobre que Deus não é só um poder distante. Apesar de estar servindo com zelo assassino, irmão. Consegue entender isso? Olha o nível de fé desse homem, zelo assassino. E ele descobre que o seu Messias é um carpinteiro crucificado, humilhado. Paulo sabia que Deus existia, mas não sabia que Deus era parecido com Jesus. Porque a gente não estuda Deus para conhecer Jesus. A gente conhece Jesus para saber quem Deus é. Ou como já dizia Paul Washer, o seu Deus sem Jesus é falso. Paulo estava completamente certo que existia Deus, mas estava ignorante sobre a sua natureza. Ele esperava uma divindade intocável e deu de cara com um Deus amoroso, que pelo um sacrifício humilde e vergonhoso o salvou. Sabe, isso estilhaçou Paulo. Acabou com a presunção de que ele estava certo, da sua superioridade moral, do controle que ele tinha das coisas. Eu posso dizer que Paulo perdeu a fé que tinha, porque ao perder a fé que tinha, ele encontrou a fé verdadeira. Amém, meus irmãos? Tem muita gente que está com a fé errada no Deus certo, ou a fé certa no Deus errado. Não sei como é que é o negócio aqui, mas Paulo foi reduzido a pó. Eu queria muito que alguns tivessem essa experiência hoje. Porque o arrogante, orgulhoso, temido líder, independente, autossuficiente, a partir do versículo 6, sabe o que a Bíblia diz? Que ele está ao chão. Jesus manda ele se levantar. E ele precisa de alguém que o guie, porque agora ele está cego. Tu já imaginou o que a graça faz com alguém? Pega alguém que é completamente absoluto em si mesmo, o joga no chão e diz assim: ei, dá a mão para alguém, porque você agora não está enxergando nada. E eles te dirão o que você vai fazer. Irmãos, quantos estão aqui? Diga amém. Como uma criança assustada, ele é levado para uma casa lá em Damasco. Aí ele passa 3 dias inteiros. 3 dias inteiros. 3 dias inteiros. 3 dias. Em completa escuridão. Sem comer, sem beber. Novo decidido, já começou jejuando. Aleluia. Só que não é apenas um tempo cronológico aqui. Jesus estava querendo ensinar alguma coisa para Paulo. Paulo, você lembra da história do profeta Jonas? 3 dias dentro do ventre de uma baleia. 3 dias onde um homem que não queria ouvir a voz de Deus foi obrigado a ficar quieto até perceber o que Deus queria. Porque Jonas recebeu um chamado para pregar para Nínive. Jonas odiava os ninivitas. E ele então foi para o lado oposto. Sabe o que aconteceu? Deus mandou o Uber. Um grande peixe o engoliu. E as pessoas ficam pensando assim: mas nossa, pastor, no século 21 a gente acredita que alguém ficou 3 dias dentro da barriga de um peixe? Eu confesso para você que eu gosto de pensar nessas coisas. Mas depois que você crê que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito, que Ele é Deus, que sustenta todas as coisas pela força do seu poder, que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e está orando por nós agora, meu irmão. Se Jonas engoliu o peixe, ou o peixe engoliu Jonas, para mim já agora não faz diferença nenhuma. Eu só sei que Deus estava ensinando uma coisa para Paulo. Eu quero te ensinar que 3 dias é o suficiente para transformar um rebelde num santo. De fazer um homem que me desobedece, me obedecer. Eu acho que Deus estava ensinando alguma coisa para Paulo. 3 dias de escuridão, 3 dias dentro de um túmulo é o suficiente para fazer a ressurreição de uma pessoa. Alguma coisa Jesus estava ensinando para Paulo. Eu imagino Paulo dentro daquele quarto escuro. Eu gosto de pensar no quarto escuro porque, independente da luz, ele estava cego, amém? Ele está lá no quarto escuro. Paulo no quarto escuro, 3 dias no quarto escuro. Não é possível que Jesus é o Messias. Alguém aqui, irmãos? Não é possível que quem eu estou perseguindo está vivo. Ele falou comigo. Se ele falou comigo, é porque ele ressuscitou. Será que tudo que eu acreditei aqui agora está errado? Será que o que os profetas falaram é sobre ele? Será que toda a minha existência estava numa corrida errada? Alguém aqui?
Irmãos, eu quero que você viva isso aqui agora. Porque a melhor coisa que um homem pode fazer é enfrentar a verdade sobre o que ele é. Porque você precisa enfrentar olha, se você tiver para ter uma crise de existência e de fé, tem que ter ela agora, antes de Jesus voltar. Não tenha crise de fé depois de Jesus voltar, que não adianta essa crise. A crise de fé tem que ser agora. Se você tem uma crise de fé, que essa crise aumente sobre a tua vida. Pastor, eu não sei se eu sou salvo. Eu quero que você tenha certeza que você não é. Pastor, você não está ajudando. Não, eu estou te ajudando. Entra na crise logo, irmão. Porque Jesus não teve misericórdia de Paulo. 3 dias sem comer, beber. Meu Deus, 3 dias necessário para Paulo, sabe, sei lá, processar toda essa informação. Sabe, esses 3 dias de Paulo, muitos místicos do passado chamam como a noite escura da alma. Irmão, toda pessoa tem que ter uma noite escura da alma. Quem pode dizer aleluia pela noite escura da alma aqui? Ninguém quer ter noite escura da alma, irmão. Você quer ter sunshine. Você quer ter o pôr do sol lindo para você, o nascer do sol lindo para você. Você quer ter uma vida brilhante para você. Mas deixa eu te dizer, enquanto você não tiver um encontro com a noite escura da sua alma, você não vai ver a luz da graça brilhando sobre sua vida. Cada fragmento que Paulo acreditava foi destruído e agora estava sendo reprocessado. Amém, meus irmãos? Sabe, a cegueira não é detalhe clínico ou punição, não. É pedagogia espiritual profunda. Cegueira para ver o visível calculado. Amém? Paulo via tudo. Agora ele está cego para tudo aquilo que ele via. Todo mundo visível que ele tinha, suas boas obras, suas regras inflexíveis, seu status acadêmico, seu status espiritual, sua arrogância. Deus tirou toda a sua visão, com a sua visão, a sua força. Para quê? Para Paulo parar de olhar para as obras e começar a olhar para o lugar que ele nunca olhou, para dentro. Paulo tem um encontro consigo mesmo. Paulo estava absolutamente certo e incrivelmente errado. Certo que existia um Deus, incrivelmente errado sobre a natureza dele. Sua lealdade era verdadeira, mas a sua fé era totalmente mal orientada. E então acontece o momento mais lindo da vida de uma pessoa. Ele é salvo pela graça. Paulo acaba de nascer e é levado pelas mãos, não sei por quem, para a casa de um ninguém que a gente descobriu que é Judas. Só por causa do texto. Mas agora nós temos uma mudança de cenário. O que nós vimos agora aconteceu na estrada. Diga, na estrada. Agora a gente vai ver o que acontece na casa, né? Enquanto Saulo está trancado, cego, orando, jejuando, processando toda a colisão que ele teve com Deus, aparece uma pessoa na história. Paulo na estrada. E agora, Ananias. Ananias está em casa, de boa. A voz de Deus chega para ele dizendo assim: Ananias, é o seguinte, você vai sair da sua casa agora, vai pegar a rua direita, vai fazer isso, vai entrar na casa de um homem chamado Judas, vai perguntar por um homem de Tarso chamado Saulo. E quando chegar lá, aí nessa hora, você pode ver a freada na cabeça de Ananias. Senhor, é o seguinte, o senhor está me dizendo o Saulo é o Hitler lá de Jerusalém? É porque é cômico, irmãos. É porque a gente não entra no texto. É porque a gente lê a Bíblia, mas não está compreendendo o que está acontecendo aqui com o pobre do Ananias, né? O nível de tensão da cena precisa ser sentida. É cheio de humanidade esse texto, né? Primeiro, eu tive uma crise com Deus. Eu falei: Deus, é o seguinte, comigo o Senhor só diz assim, esse ano vai ser um ano assim para a igreja. Com Ananias o Senhor diz de rua direita, para lá, para cá, e não sei o que, de Tarso, tudo, o Senhor dá todo o quadro completo. Para mim o Senhor só diz assim, vai de lá, depois a gente vê o que acontece. Deus, eu não quero ser Abraão, eu quero ser Ananias, né? Eu já conversei com Deus ontem para ele, fala comigo como Ananias, não fala comigo como Abraão, né? Deus, a igreja vai passar por algo maravilhoso, aí não sabe mais nada, né? Mas aí
Com Ananias não. Com Ananias ele diz tudo. Vai pra lá, fala com tal, o cara tá aí. Tem mais, eu já dei uma visão que quando ele te vê, ele já sabe o que é. Aí eu falei, mas tem paciência, Jesus. Deixa eu deve ter gostar mais de Ananias. Mas não, irmãos, Deus tinha que fazer isso, porque Ananias estava desesperado. Porque, veja bem, eu não sei se você consegue ouvir a freada no cérebro de Ananias. Vá lá, tudo direitinho, e você vai encontrar Saulo. Se eu fosse Ananias, eu ia dizer assim, ele está cego, vamos deixar cego. Para que fazer o homem ver? Já causou tanto prejuízo. O senhor não está entendendo, o inimigo. Irmão, para você entender o negócio direitinho, vem comigo. É como se a gente estivesse em 1940, em algum lugar na Áustria. E aí na Áustria, lá, e você é um judeu que está sendo perseguido pela Gestapo. Para você entender, era o povo que matava os judeus e levava eles para o campo de concentração. E aí você está lá servindo a Deus em algum lugar na Áustria, e aí fugindo da Gestapo, e você está dormindo e o Espírito Santo te acorda, aleluia. Ricardo, sim, Senhor, quero falar contigo. Fala que teu servo ouve. Vai pela rua direita, passa pela rua e depois vocês não entenderam, mas tudo bem. Aí você dobra, entra na casa do Hans Hanner, e aí você vai impor as mãos sobre o Hitler. Irmão, é mais ou menos esse ambiente. Vá curar Adolf Hitler. Sabe, é como caminhar voluntariamente para um matadouro. Irmão, Ananias não dá um amém, ele conversa com a voz, ok? Você pode olhar, ler o texto, eu não estou inventando não. Ele fala assim, Senhor, é o seguinte, o homem já fez um estrago grande em Jerusalém. Está com toda a autorização do STF para passar o rodo aqui. Como se Deus não soubesse do currículo de Ananias, de Paulo, amém, irmãos? Como se Deus não soubesse, né, irmão? Como se Deus não soubesse. Como se Deus não soubesse quem você e eu somos. Como se Deus não soubesse. A graça salva quem Ele quer, né? É a igreja que demora a entender. Mas não vamos antecipar os fatos, não. Só que veio uma resposta que é calma, mas é cômica. É quase irônica. Ananias, fica de boa, que eu já contei que você está indo ver ele lá. E não se preocupa, ele não está caçando, está orando. Aleluia. Fica tranquilo, Ananias, vai dar certo. Irmão, e aqui agora eu preciso que você entenda duas coisas. Nós temos dois ambientes aqui. Uma estrada e uma casa. Amém? O que Deus fez na estrada e o que a igreja precisa aprender a fazer na casa. Vamos lá, gente? Na estrada é o local da jornada solitária de Saulo, onde Cristo o encontrou, onde Cristo o atravessou com a sua graça, com a sua voz. Foi ali que aconteceu o sim soberano de Deus sobre a vida de Paulo. O poder que derrubou aquele perseguidor aconteceu na estrada, mas a cura vai acontecer na casa. Tem alguém aqui? Deixa eu te falar. Na estrada, Deus o encontrou, Jesus falou com ele, cegou ele, podia ter curado ele, sim ou não? Sim. Você está cego, agora você vai ver e prega agora o meu evangelho em todas as nações. Mas não, ele só teve um encontro na estrada. Deus deixou ele cego, para ele ser levado pelas mãos, para ir para a casa de um irmão, para outro irmão curar ele. Alguém está me entendendo aqui? Deixa eu te explicar aqui, depois eu aprofundo mais. O sim de Deus aconteceu na estrada, mas o amém da igreja tem que acontecer na casa. Não é que Deus não faz sem o amém da igreja. Deus faz do jeito que Ele quer, mas Ele decidiu que seria assim, amém? A soberania que encontrou Paulo na estrada é a mesma soberania que deu poder para a igreja
curar na casa. Vamos lá, gente. Então preste atenção o que está acontecendo aqui. Ele cai no pó da estrada, mas precisa ser cuidado no quarto da casa. A cura, a restauração vai acontecer na casa. O plano divino teve o seu sim na estrada, mas exigiu o amém de Ananias. Ouça o que eu vou dizer, porque se você não entender isso aqui agora, a mensagem não vai fazer sentido para você. Em palavras claras, o sim de Deus é a ação soberana de Deus. É o propósito eterno de Deus, que Ele realiza independente de quem nós somos, queremos, pensamos ou imaginamos. Ele é Deus. Ele faz como Ele quer. Ele salva quem Ele quer. Ele traz para casa quem Ele quer. Ele traz para a igreja quem Ele quer. Esse é o sim de Deus. E o amém da igreja? É a resposta da igreja ao sim de Deus. Senhor, nós concordamos com a sua vontade. Nós vamos executar o que o Senhor está falando. Aleluia. Não é aleluia não, irmão. Porque o sim de Deus está acontecendo nas estradas de Imperatriz. E muita gente às vezes vai procurar uma casa aqui na nossa igreja e não encontra. Fui rápido demais? Ou mais devagar? O sim de Deus está acontecendo agora em nossa cidade. Está pegando os corruptos, está pegando os assassinos, está pegando os prostitutos, está pegando as do job, está pegando os políticos, está pegando os que não prestam. E aí agora o que aconteceu? Já que a gente chegou primeiro, já que Deus pegou primeiro a gente, e alguém teve que suportar a gente, e teve que ter paciência com a gente. O sim de Deus está acontecendo agora e as pessoas vão começar a chegar na casa. Nem que seja com um amém medroso, mas a igreja tem que dar esse amém. O sim soberano de Deus na estrada, sem o amém da igreja na casa, teria deixado Paulo apenas com uma experiência mística e não tinha feito ele encontrar a sua família espiritual. Tem alguém aqui, irmãos? Tem alguém aqui? Uma pessoa uma vez me perguntou assim, mas você fala demais, tem alguém aqui? É, porque tem hora que eu não sei se você está aqui, mudou para o Netflix, voltou. Deixa eu explicar uma coisa para você. O sim de Deus está acontecendo agora. Pessoas estão crendo em Jesus. E você sabe por que elas não estão permanecendo em Cristo? Ah, pastor, mas você agora está colocando uma culpa na igreja. Não, eu só estou querendo dizer o que o texto está dizendo. Porque os Ananias não estão respondendo ao que Deus está mandando. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, rapidinho. Eu sei que é difícil de entender isso. Você foi salvo rápido para morrer devagarzinho. Fala para a pessoa que está ao seu lado, a gente foi salvo bem rápido para morrer devagarzinho. A gente foi salvo dos nossos delitos e dos nossos pecados para a gente morrer da nossa vida egoísta e voltada só para nós mesmos. Amém, irmãos? Pastor, eu gosto tanto daquela mensagem onde eu recebo. Irmão, você vai receber Cristo para que o seu eu desapareça. Presta atenção no que está acontecendo no texto. O amém da igreja se junta ao sim de Deus. E o sim de Deus não depende do amém da igreja. É o amém da igreja que depende do sim de Deus. É Deus que faz a obra, a gente só se junta nela. Deus falou com Paulo, agora a igreja vai cuidar de Paulo. O gênio agora é carregado pela mão para uma casa de um desconhecido, e onde ele é pobre, ele não tem nada de Deus. Deixa eu te falar, irmão, a riqueza está no corpo de Cristo. Ele é pobre, ele está sem visão. Mas agora vem o rico Ananias, desconhecido em tudo, com uma ordem do Eterno para colocar as mãos sobre ele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Existe uma riqueza no corpo de Cristo. Isso quebra totalmente a ideia de que a espiritualidade pode ser vivida sozinho.
Quando Ananias engole o seu medo, ele caminha até a casa de Judas, coloca suas mãos trêmulas sobre o terrorista Paulo e o abençoa. Irmãos, é de arrepiar. Versículo 17. Ele chega perto de Paulo e diz assim: irmão Saulo. Irmão, peraí, vamos entender. O cara é o terrorista que está matando todo mundo, passando o rodo na galera que segue Jesus. E ele agora chega até ele e diz o quê? Irmão. Aleluia. Aleluia. Ei, esse ano eu sou muito feliz pela igreja que nós temos. Não pedi a Jesus para que ele acrescentasse tanta gente em tão pouco tempo. Nunca pensei que eu ia ser pastor de uma igreja desse tamanho. De verdade. Mas nós não podemos ser uma multidão que frequenta um lugar. Precisamos ser uma família de muitos irmãos. Ei, irmão, cheguei. É como assim, eu sei que eu estou poetizando, mas pensa comigo. É como se Ananias estivesse falando assim: ei, eu não vou curar só a sua visão física, eu vou curar a sua solidão espiritual, religiosa. Você vai parar de ser um devoto de uma divindade distante e vai se tornar filho de um Deus que tem muitos filhos. Então você tem muitos irmãos. Ei, Paulo, para de correr, você chegou à sua família. Acabou sua busca por aceitação diante de Deus e diante dos homens. Ei, você chegou à família de Deus. Sabe, essas palavras, oh meu irmão, são palavras que deveriam ser ouvidas por qualquer um que passasse pelas nossas portas. Era a primeira palavra que alguém deveria ouvir. Quantos me entendem? Amém, meus irmãos? Sabe, nós não somos um clube de acionistas, somos uma família de muitos irmãos. Saulo tinha religião, mas não tinha família. E foi um convite imediato para pertencer. Sabe, tem gente que acha que é salvo para se tornar um devoto intocável. Alguém aqui? Autossuficiente. Irmão, espiritualidade saudável é vivida no meio do caos da comunhão. Aleluia. Aleluia, irmão. Espiritualidade saudável é vivida no meio do caos da comunhão. Uma conversão do alma é um milagre. Acontece assim, ó. Mas a fabricação de um cristão maduro, leva uma vida inteira. Vamos ser honestos? Todo mundo é santo, é perfeito sozinho. Todo mundo é zen, equilibrado, se não tiver alguém respirando alto do seu lado. Todo mundo é maravilhoso, desde que não tenha ninguém torrando o seu juízo. Aleluia. Mas não é possível isso, irmão, no meio da comunhão. Aleluia. A comunhão tem temperatura e pressão. Aleluia. A comunhão mexe com a gente. Por quê? Porque é na comunhão que eu conheço o egoísmo, que eu conheço as esquisitices, que eu conheço as fraquezas, que eu conheço meus pecados. Irmão, viaja comigo 15 dias que você vai me ouvir pregando de jeito diferente. Nossa, mas o pastor assim, de vez em quando ele perde a paciência. Porque as pessoas pensam que a gente desce lá do céu para pregar aqui de domingo. Não, irmão, pensa no que eu vou lhe dizer. Olha, se Deus lhe dá pessoas difíceis para você conviver, é porque você é uma pessoa difícil. Olha para o teu irmão, ele ficou sem graça agora do teu lado. Se você não concorda com isso, é porque a gente não entendeu nada sobre a graça. Irmão, caminhada espiritual não é uma coleção de doutrinas, teorias, debates intelectuais. Não, é uma vida vivida na trincheira da comunidade. Aleluia, aleluia. Sabe, vida espiritual não é vivida nas nuvens, não. Tem gente que vive na espiritosfera. Não, irmão, é no chão da fábrica. Aleluia. É vida na vida, sabe, poeira misturada com graça, os irmãos que não tem paciência com o outro, abençoando, mãe, deixa. E aí, de grau, sabe, eu ia falar outra palavra, não posso não.
sabe, com mãos calejadas, na luta do dia a dia, de degrau em degrau, de um ato de serviço e de amor após o outro, a gente vai crescendo em amor e em Cristo Jesus, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vai falar a mesma coisa para você que falou para Ananias. Versículo 15 para mim aí, coloca para mim por favor aí. Versículo 15, onde é que está ele aí? Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, aleluia. Senhor, o homem assassino. Ei, Ananias, vá, porque eu o escolhi. Sabe, tem gente que vem para o culto aqui e diz: nossa, que culto gostoso da esperança, palavra boa, louvor bom. Eu só não gosto muito das companhias. Oh, alma cheia do Espírito Santo, deixa eu falar contigo. Oh, ser que criou uma montanha espiritual e uma bolha gospel para você viver. A gente não vem para o culto e suporta os irmãos. A gente vem ver os irmãos e suporta o culto que vier, irmãos. Aleluia. Ah, o pastor não veio pregar. Eu vou faltar para saber a sua espiritualidade. Ou melhor, eu vou cantar e vou botar o baterista para pregar. Aleluia. Cadê ele? Já sumiu, desapareceu. Vamos desligar os ar-condicionados tudinho para ficar quente. Aí a gente tira as cadeiras para ficar de pé. Aí, nossa, que culto ruim. Eu quero saber se você quer a sua família espiritual ou quer um lugar para você se divertir. Pastor, você está muito exagerando. Claro que eu exagerei. Porque sem exagero não tem choque de realidade. Presta atenção, irmão. Aqui é para a gente ser uma família. Vamos lá? Eu escolhi. Deve ser por isso que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 4, 7. É, gente, é assim mesmo. Deus escolhe. Porque nós temos esse tesouro em vasos de barro. Se o pior dos pecadores sou eu. Sabe, eu gosto disso, irmãos. Como eu gosto disso? Porque quem somos nós para rejeitar o que Deus aceita? O que Jesus aceitou, Ananias não tinha direito de rejeitar. A quem Jesus diz sim, a igreja diz amém. Aleluia, aleluia. A quem Jesus diz sim, a igreja diz amém. Irmãos, e outra coisa, eu só vou te dar esse contexto aqui porque a gente sabe, mas Ananias não sabia. Paulo, ele combinava todas as credenciais possíveis para ser um dos homens mais utilizados naquele tempo. Paulo era, ele era instruído ao ponto de falar grego, hebraico e aramaico. Paulo era completamente imerso e conhecedor da cultura helenista, da filosofia. Ele era cidadão romano. Então, Roma construiu muitas estradas no seu império. Então, Paulo tinha o passaporte para passar para qualquer lugar. E ele ainda tinha o Velho Testamento inteiro dentro da sua cabeça. Tá bom, irmão? Jesus sabia o que estava fazendo. Ananias só teve que acreditar que ele era um vaso escolhido. Amém? Amém? Aí a Bíblia diz no versículo 17 que Ananias entrou, impôs as mãos, irmão Saulo, batizou o assassino. Aleluia. Forte, né? Eu gosto de falar assim mesmo para os irmãos ficar pensando assim. Não sei onde batizou, pode ter sido na casa de Judas do lado, eu não sei. Batizou e aí depois foi comer, versículo 19. Tem que comer, crente tem que terminar em comida, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aí Paulo se sentiu fortalecido e aí a história acabou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, onde é que a gente aprende com tudo isso? Presta atenção aqui agora. Bom, deixa eu tentar te explicar isso agora para a gente terminar. Olha só como é que essa engrenagem funciona. A graça salva, amém? O Espírito Santo santifica. Mas onde é o lugar onde tudo isso acontece? Como é o nome disso? Qual é o nome desse lugar? Onde é que a gente bota o drive e o programa roda? Igreja, aleluia. Aleluia, irmão. Então, entre a salvação e a santificação do irmão, o lugar onde o drive roda, onde o processo acontece é onde? Na igreja, na casa. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, seja bem-vindo à possibilidade de um assassino sentar lá. Não, calma, fica tranquilo, porque os irmãos não aguentam isso ainda. Mas deixa eu lhe dizer, amigo, para de escolher quem vai entrar nessa igreja. Quem está orando por avivamento aqui? Quem está orando? Quantos aqui? De verdade. 1, 2, 3. Está o suficiente. Onde 2 ou 3 estiver orando, tá. Irmão, olha aqui para mim. Quando o avivamento realmente tocar e vier como ele é, você vai ficar muito incomodado nessa igreja. Porque os Saulos vão entrar a rodo para aquela porta. E não vão entrar pronto não, vão entrar cego. Você vai ter que dar comidinha, você vai ter que ter paciência. Pode ser 3 dias, 3 meses ou 3 anos. Alguém está me entendendo aqui? Pois é. Porque se você é daqueles que ainda escolhe quem entra na igreja, quem fica, se você gosta ou não, deixa eu te ver. Você é só um religioso devoto à divindade, mas não é ainda um filho de Deus que está vendo os seus irmãos do seu lado. Porque a gente pode ver uma religião institucional e não ser uma família de fé. Enquanto Deus está trabalhando nas estradas, a gente se predispõe a ser as casas para cuidar dessas pessoas. Aleluia. E fica atento ao que eu vou te dizer agora. A religião cria perseguidores implacáveis. O evangelho cria irmãos amorosos. Aleluia. Eu queria tanto que a gente tivesse umas 2 horas. Tu sabe para quem essa palavra é boa? É para o perdido. Percebe por que os pecadores sempre estavam tão bem do lado de Jesus? Porque Jesus sempre tinha esperança para eles. Agora você sabe para quem essa palavra é difícil? É para quem tem que receber os pecadores. Para quem tem que morrer para suas vontades, desejos e preferências e abrir a casa para cuidar de gente que a gente não reconhece como digno. Tem um texto que está lá em Mateus, aquele texto que eu nunca lembro, bota aí para mim por favor, meu amigo. É esse mesmo, Mateus 16, 25. Olha só. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Irmão, presta atenção aqui. Presta atenção. Enquanto você estiver tentando viver a vida que você quer, você está perdendo a vida que Deus tem para você. E enquanto você não desistir dessa vida confortável que você tem, para viver a vida de cruz que Jesus quer, você não vai viver a verdadeira vida. Deixa eu explicar isso de uma maneira bem clara. Enquanto você está tentando viver a tua vontade, você está morrendo. Mas enquanto você começar a morrer para si mesmo e fazer a vontade de Deus, você vai estar vivendo. Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. Tem muitos que pedem para ser abençoados, para viver a sua vida sem o diabo atrapalhar. Jesus está ensinando: quero que você seja abençoado para viver a minha vida, independente do que o diabo fizer. Amém, irmão? É tão pouco amém hoje. Paulo foi salvo para salvar os outros. É por isso que na segunda parte do versículo diz assim: e ele vai saber o que é sofrer por minha causa. E ele vai saber o que é sofrer pela minha igreja. Sabe, a gente estacionou naquilo que Cristo fez por nós e esquecemos o que Cristo quer fazer em nós. A gente estacionou no que Cristo fez nos salvando
E esqueceu no que Cristo quer nos fazer agora depois de salvos, discípulos dele. Não vai ser fácil, eu sei disso. Você não foi abençoado para viver sua vida. Você foi abençoado por Deus para viver a vida que Deus tem para você. E se você não entender isso, você nunca vai experimentar a doçura da presença de Cristo em ver alguém ter as escamas dos olhos caindo e experimentando a graça de Deus através da sua vida. Aleluia, irmãos. Pastor, eu queria lhe dizer que eu não gosto muito dessa vida em comunidade. Eu gosto de ficar mais no meu mundo. É verdade mesmo, irmãos. Tem muita gente que escolheu o seu mundo agora. A gente escolhe o que ouve, a gente escolhe o que vê, a gente assina só o cara que fala do que eu gosto de ouvir, a gente só vê vídeo que eu concordo, a gente só aprende aquilo que eu entendo como correto. A gente criou câmaras de ecos dentro da nossa vida, a gente só ouve a mesma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa, e eu não estou te ofendendo, eu só estou te falando uma constatação. Se você é daqueles que não gosta de estar em comunidade, na tensão da comunidade, na pressão e temperatura da comunidade, se você não é daqueles que está na trincheira da comunidade, que está amando ao próximo, que está amando a Deus, que está fazendo a vontade de Deus, talvez seja por isso que você não mudou tanto. Ainda continua ouvindo somente a sua voz, o seu coração e seus pensamentos. Não, pastor, é porque eu gosto de falar muito. Pois é, quem fala muito e não ouve os outros, só repete o que sabe e não aprende nada novo. Irmãos, a gente tem que aprender a suportar os nossos irmãos. Quantos estão aqui? E a gente não sabe o que é suportar o irmão. Me ajuda aqui, Pedrinho. Vem cá. Suportar os irmãos. Porque a pessoa pensa que suportar o irmão é assim, ó. É assim, ó. Vem cá, Pedro. A gente pensa que suportar o irmão na igreja é assim, ó. Lá vem o irmão, ó. Marrom com preto. Vem cá, Pedro. Não é possível. Mas né? Tem que suportar o irmão. Ó, eu só assim. Eu não tenho nada contra o Pedro. Eu só não tenho vontade de ficar com o irmão aqui. Suportar o irmão é diferente. Você sabe o que é suportar o irmão? Suportar o irmão é isso aqui, ó. Ó, suportar o irmão é dar suporte para ele. Sabe o que acontece quando você suporta o irmão? Peso, cansaço, suor, inconveniência, passar vergonha no público. Obrigado, Pedro. Carreguei o bichinho 3 vezes já. E Pedro, olha aqui. É ruim para você e ruim para mim. Você pensa que não é difícil, só que não é para quem suporta, não. É ruim ser carregado. Tem gente que não gosta de ser carregado. Tem vergonha. Uns têm vergonha de ajudar e outros têm vergonha de ser ajudados. Construíram câmaras de ecos aí, irmão. E a gente está vivendo uma vida isolada. Pastor, mas esse evangelho é difícil. Irmão, se fosse... quer procurar uma coisa fácil? Irmão, procura alguma coisa para você viver. Um clube. Né? Vai jogar beach tênis todo dia. Nada contra o beach tênis. Calma. Não se levantem. Vai ficar assistindo série. Deixa a vida passar. Não faz nada não. Agora você vai chegar no dia que Jesus Cristo voltar e Jesus Cristo, você desperdiçou sua vida inteira. Porque eu não te salvei para você ser salvo, eu te salvei para você ser instrumento da minha glória. Eu não te salvei para você viver, eu te salvei para você morrer. Eu não te salvei para você ficar olhando as coisas acontecerem, é para você dar o amém para aquilo que eu estou dando o meu sim.
Sabe, essa mensagem ela não pode só chegar na sua cabeça. Ela tem que chegar nas suas mãos, no seu coração. Irmãos, a igreja tem que sair da arquibancada. Olha o time que estava em campo. Judas, o cara que cedeu a casa. Ananias, o cara que estava cheio da unção. Paulo, o que foi curado, batizado e comendo na mesa. E o resultado? Glória de Deus. Aleluia, irmão. Olha o time que estava em campo. Que coisa maravilhosa. Quem é Judas? Não sei. O céu sabe. Quem é Ananias? Eu acho que não tem mais nenhuma citação de Ananias. Tu imagina Ananias passando? Sabe quem é o Paulo lá? Paulo. Fui eu. Ó. O cara voou. Ô, meu irmão, você não tem ideia da alegria que você vê uma pessoa crescer. Hoje no projeto Resgate formou vários homens, e quem deu testemunho hoje não foi um formando, foi um cara que formou em 2015. 11 anos depois ele estava aqui dizendo: família restaurada, vida restaurada. Não tem um ano que ele não traz alguém. Ele é um pastor na sua cidade hoje. Ele é um empresário, mas é um pastor onde ele chega. Irmão, você sabe o que é isso? E ele aqui chorando, minha sogra chorando, meu sogro chorando, a gente chorando, todo mundo chorando. Sabe por quê? Porque esse é a maravilha de você ver Deus trabalhando nas estradas e a gente sendo a casa onde cura, discipula e faz os olhos se abrirem. Aleluia. Mas talvez as nossas cercas estão pequenas demais para caber mais gente. Há muito tempo atrás, eu li um livro de uma história de um homem que perdeu seu tio. E aí, o pessoal do louvor pode vir. Ele perdeu o tio e aí ele foi na igreja. Porque naquele tempo as igrejas tinham cemitério. E aí ele falou assim: olha, pediu permissão lá pro líder da igreja enterrar o tio dele lá, porque ele não tinha dinheiro. Aí o líder espiritual lá disse assim: não, aqui a gente não tem espaço para quem não é membro. A gente só tem espaço para da casa. Aí ele insistiu, ele disse: não temos espaço para mais ninguém, só para quem é da casa. Aí ele saiu. Depois de uns dias ele voltou, veio conversar com a família e descobriu que o tio tinha sido enterrado lá no cemitério da igreja. Aí ele foi lá conversar com o líder religioso. Ele disse assim: o senhor mudou de ideia? O senhor disse que não tinha espaço? Ele disse: pois é, depois daquela conversa, eu não consegui dormir. E eu acordei de noite e estiquei as cercas da nossa igreja. Então cabe o seu tio, coube o seu tio e cabe a sua família também. Sabe o que é isso, irmão? A gente precisa esticar as cercas da nossa vida espiritual. Deus vai fazer algo em nossa igreja esse ano. E vai pegar essa multidão que está reunida dia de domingo e vai gerar uma irmandade. Um povo que ama o outro, que suporta o outro, que em prol da casa recebe todos aqueles que a estrada salvar. Aleluia. Quantos entenderam essa palavra? Fica de pé no seu lugar então. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu acho que essa foi a mensagem mais calma que eu já preguei na minha vida.